Minha ex-esposa, Emma, de 42 anos, e eu, de 44, passamos por um momento difícil no ano passado. Ela decidiu pedir o divórcio porque queria experimentar a vida com homens ricos, algo que as amigas dela já viviam, e isso a motivou a se afastar. 7 meses depois, ela deseja voltar. Nós estávamos juntos há 12 anos, sendo casados por 10, e temos gêmeos de 8 anos. Durante os últimos anos, as duas famílias estiveram próximas, mas a situação se complicou quando meu pai foi diagnosticado com leucemia. Desde então, tem sido difícil para todos, pois temíamos pela sua saúde e pela possibilidade de perdê-lo. Como sou o único filho, sempre senti que precisava estar perto dele e da minha mãe, principalmente em um momento tão delicado. Por isso, não queria me mudar, especialmente após o diagnóstico de meu pai, e pensei que Emma entenderia minha decisão. No entanto, ela me disse que eu estava sendo excessivamente sensível e não poderia continuar recusando oportunidades de trabalho fora do estado, esperando que ela também fizesse isso por causa da doença de meu pai. Antes do diagnóstico de meu pai, estávamos pensando em nos mudar porque Emma queria uma mudança, mas depois disso, deixei claro que não seria possível. Inicialmente, ela tentou compreender, mas com o passar do tempo, começou a se sentir insatisfeita e surgiram muitas discussões. Ela queria mudar de cidade porque se sentia estagnada, enquanto eu não conseguia considerar essa possibilidade devido à situação de saúde do meu pai e da minha mãe, que ficaria sozinha. Mesmo com irmãos, minha consciência não me permitia ir embora. Tentei explicar isso para Emma, mas ela não via meu ponto de vista e acreditava que eu estava sendo egoísta, enquanto eu sentia que ela também estava sendo. No início deste ano, ela chegou em casa dizendo que havia se candidatado e conseguido um emprego muito bem remunerado em uma empresa fora do estado. Fiquei surpreso, pois ela nunca me contou sobre a candidatura e o trabalho, e embora quisesse parabenizar, lá não consegui reagir com entusiasmo porque estava em choque. No final do dia, tivemos uma briga porque ela achava que eu não estava feliz por ela. Apesar de ser uma grande dificuldade, devo admitir que o trabalho dela era bom e oferecia um salário justo. O que me incomodou, no entanto, foi o fato de ela não ter sequer pensado em me consultar antes de se candidatar. Ela disse que nem achava que conseguiria o emprego, mas depois, quando obteve a vaga, começou a planejar uma mudança e queria que nossa família acompanhasse. Sabendo de antemão como eu me sentia em relação a isso, isso gerou uma grande discussão entre nós, uma das piores que já tivemos. Ficou tão grave que ela acabou indo ficar com seus pais por alguns dias e durante esse período não tivemos contato. Eu realmente pensei que ela fosse pedir o divórcio e dar fim ao relacionamento, mas, surpreendentemente, ela voltou para casa e decidimos tentar resolver as coisas, especialmente porque ainda tínhamos nossos filhos e não podíamos falhar com eles. Naquele momento, eu ainda acreditava que poderíamos dar certo, pois estava certo de que a amava, e ela também me disse que me amava. Eu queria que a nossa relação funcionasse, mas ela não queria abrir mão dos seus sonhos. Após muitas discussões, chegamos a um acordo. Ela aceitaria o trabalho e eu ficaria, permanecendo onde estava. Ela prometeu tentar vir para casa com a maior frequência possível para que pudéssemos fazer o relacionamento à distância funcionar. Não havia outra opção, já que nenhum de nós queria desistir do outro. Foi difícil para mim aceitar essa situação, mas senti que era o único caminho, pelo menos por um tempo, até conseguirmos decidir o que seria melhor para o nosso futuro. Ela começou a viajar para casa a cada 2 fins de semana alternados, mas só ficava conosco por 2 dias, e no domingo à tarde precisava pegar um voo de volta para o trabalho na segunda-feira. Eu sabia que isso era cansativo para ela, mas não havia muito que pudéssemos fazer, pois já tínhamos concordado com esse arranjo. Com o tempo, percebi que ela começou a se distanciar e sua atitude em relação a mim foi ficando mais fria. Havíamos prometido que iríamos tentar fazer isso funcionar, mas sempre que eu tentava ligar, ela era muito ríspida, e acabávamos discutindo por qualquer motivo. Chegou a um ponto em que parecia que ela não queria mais conversar comigo. Em vez de ligar para ela, comecei a esperar que ela me ligasse primeiro, e, com o tempo, as conversas ficaram cada vez mais raras, além de frias e desconfortáveis.
Não sabia o que pensar sobre a situação. Depois de quase 4 meses longe, ela voltou para casa em um fim de semana e trouxe os papéis do divórcio. Naquele momento, as coisas entre nós estavam extremamente tensas. Ela me disse que não conseguia mais continuar com o casamento. Quando ela voltou, não tínhamos conversado por quase 6 dias devido a uma briga séria que tivemos na última vez que nos falamos. Eu queria encontrar uma razão para não seguirmos com o divórcio, mas a última discussão havia sido sobre a ideia dela de nos separarmos definitivamente, algo que eu deveria ter percebido que estava por vir. Não estávamos apenas brigando, mas ela também havia se aproximado novamente de uma amiga do ensino médio chamada Melissa, que, na minha opinião, não era uma boa pessoa e muito menos uma boa influência. Emma sempre teve uma amizade próxima com Melissa, que inclusive foi madrinha de nosso casamento, mas eu nunca gostei dela. Sempre senti que ela tinha uma energia estranha, e o que eu sabia sobre ela me deixava mais desconfortável. Melissa sempre procurava homens casados e ricos, sem intenção de se comprometer, mas querendo aproveitar os benefícios de estar com eles. Ela se gabava disso, o que tornava a situação ainda mais desagradável. Quando eu mencionava o comportamento de Melissa para Emma, ela me dizia que era uma escolha pessoal dela e que não deveríamos julgá-la, o que me irritava profundamente. Então, eventualmente, parei de falar sobre Melissa e passei a ignorar completamente essa amizade. Ficou mais fácil com o tempo, pois depois que Melissa se mudou e Emma ficou mais ocupada com o trabalho e as crianças, elas se distanciaram um pouco. No entanto, eu sabia que Melissa ainda morava no mesmo estado que Emma, desde que se mudou após seu segundo divórcio, provavelmente em busca de novas oportunidades. Coincidentemente, quando Emma conseguiu um emprego no mesmo estado, foi Melissa quem a ajudou a se mudar e a conhecer a cidade. Eu esperava que depois de tanto tempo, Melissa tivesse mudado, mas ela continuava a mesma pessoa. Eu não me sentia confortável com Emma estando tão próxima dela novamente, mas como ela era a única amiga de Emma naquele lugar, eu não podia simplesmente opor minha opinião. Nos meses em que Emma esteve lá, ela me contou que Melissa ajudou muito, já que Emma estava sozinha, e até lhe apresentou algumas novas amizades. As amigas de Emma, que Melissa apresentou a ela, eram um grupo bem peculiar. Pelo que me lembro, eram 3 ou 4 mulheres, todas mães solteiras, que haviam se conhecido por meio do Facebook e formaram um grupo de apoio na plataforma. Segundo o que Emma me contou, essas mulheres haviam se envolvido com homens, tido filhos com eles, mas, por diversos motivos, seus parceiros as abandonaram e elas passaram a criar os filhos sozinhas, dependendo apenas da pensão alimentícia. No entanto, não era tão triste quanto parecia, pois a maioria dessas mulheres que Melissa se relacionava era parecida com ela. Elas procuraram homens muito ricos, mantiveram casos com eles, engravidaram, e quando esses homens decidiram ficar com suas esposas e famílias, elas conseguiram que eles pagassem pensões alimentícias generosas, o que sustentava seu estilo de vida. Na verdade, as pensões alimentícias serviam não só para o sustento, mas também para manter o silêncio delas, já que esses homens não queriam que seus casos secretos fossem descobertos pelas esposas. Era comum que essas mulheres tivessem algum negócio online que ninguém realmente ligava, mas elas se consideravam autônomas e queriam que todos acreditassem que estavam sendo bem-sucedidas por conta própria. Na realidade, estavam administrando uma espécie de golpe e se orgulhavam de se considerarem mulheres independentes, com total liberdade para viver do jeito que escolhiam, enquanto mantinham seus estilos de vida com o dinheiro de homens que caíram em suas armadilhas. Emma achava esse estilo de vida interessante, mas eu achava repulsivo. Não via com bons olhos a amizade dela com essas mulheres, mas ela continuava a defender-las, dizendo que as conhecia pessoalmente e que todas eram de fato agradáveis. Como já estávamos em tantas discussões, preferi não entrar em outra briga sobre isso e acabei ficando quieto. Porém, na última discussão que tivemos antes de ela pedir o divórcio, ela me disse que realmente admirava a força de Melissa, pois, mesmo sem a ajuda de nenhum homem, ela estava criando seus 2 filhos de forma brilhante. Eu terminei a conversa de forma sarcástica, dizendo que qualquer pessoa que recebesse tanto dinheiro por engravidar de homens ricos provavelmente seria capaz de cuidar bem dos filhos, já que não eram filhos dela, mas sim um bilhete de loteria.
Isso gerou uma briga enorme entre nós, e a frustração de ambos aumentou ainda mais. O acúmulo de meses de tensão finalmente se manifestou naquele dia, e essa pequena divergência foi o suficiente para que nossa raiva se desencadeasse. Começamos a nos insultar, apontando tudo o que tentamos, mas sem sucesso, para salvar o relacionamento. Até mesmo as crianças, pelas quais supostamente estávamos tentando manter a união, quase não nos viam juntos, e quando estávamos na mesma casa, a felicidade estava ausente. Em vez de permitir que crescessem em um ambiente tóxico, decidimos seguir caminhos separados. O processo de divórcio foi relativamente simples, pois em nosso estado não havia período de espera. Minha ex-esposa, Emma, de 42 anos, e eu, de 44, passamos por um momento difícil no ano passado. Ela decidiu pedir o divórcio porque queria experimentar a vida com homens ricos, algo que as amigas dela já viviam, e isso a motivou a se afastar. 7 meses depois, ela deseja voltar. Nós estávamos juntos há 12 anos, sendo casados por 10, e temos gêmeos de 8 anos. Durante os últimos anos, as duas famílias estiveram próximas, mas a situação se complicou quando meu pai foi diagnosticado com leucemia. Desde então, tem sido difícil para todos, pois temíamos pela sua saúde e pela possibilidade de perdê-lo. Como sou o único filho, sempre senti que precisava estar perto dele e da minha mãe, principalmente em um momento tão delicado. Por isso, não queria me mudar, especialmente após o diagnóstico de meu pai, e pensei que Emma entenderia minha decisão. No entanto, ela me disse que eu estava sendo excessivamente sensível e não poderia continuar recusando oportunidades de trabalho fora do estado, esperando que ela também fizesse isso por causa da doença de meu pai. Antes do diagnóstico de meu pai, estávamos pensando em nos mudar porque Emma queria uma mudança, mas depois disso, deixei claro que não seria possível. Inicialmente, ela tentou compreender, mas com o passar do tempo, começou a se sentir insatisfeita e surgiram muitas discussões. Ela queria mudar de cidade porque se sentia estagnada, enquanto eu não conseguia considerar essa possibilidade devido à situação de saúde do meu pai e da minha mãe, que ficaria sozinha. Mesmo com irmãos, minha consciência não me permitia ir embora. Tentei explicar isso para Emma, mas ela não via meu ponto de vista e acreditava que eu estava sendo egoísta, enquanto eu sentia que ela também estava sendo. No início deste ano, ela chegou em casa dizendo que havia se candidatado e conseguido um emprego muito bem remunerado em uma empresa fora do estado. Fiquei surpreso, pois ela nunca me contou sobre a candidatura e o trabalho, e embora quisesse parabenizar, lá não consegui reagir com entusiasmo porque estava em choque. No final do dia, tivemos uma briga porque ela achava que eu não estava feliz por ela. Apesar de ser uma grande dificuldade, devo admitir que o trabalho dela era bom e oferecia um salário justo. O que me incomodou, no entanto, foi o fato de ela não ter sequer pensado em me consultar antes de se candidatar. Ela disse que nem achava que conseguiria o emprego, mas depois, quando obteve a vaga, começou a planejar uma mudança e queria que nossa família acompanhasse. Sabendo de antemão como eu me sentia em relação a isso, isso gerou uma grande discussão entre nós, uma das piores que já tivemos. Ficou tão grave que ela acabou indo ficar com seus pais por alguns dias e durante esse período não tivemos contato. Eu realmente pensei que ela fosse pedir o divórcio e dar fim ao relacionamento, mas, surpreendentemente, ela voltou para casa e decidimos tentar resolver as coisas, especialmente porque ainda tínhamos nossos filhos e não podíamos falhar com eles. Naquele momento, eu ainda acreditava que poderíamos dar certo, pois estava certo de que a amava, e ela também me disse que me amava. Eu queria que a nossa relação funcionasse, mas ela não queria abrir mão dos seus sonhos. Após muitas discussões, chegamos a um acordo. Ela aceitaria o trabalho e eu ficaria, permanecendo onde estava. Ela prometeu tentar vir para casa com a maior frequência possível para que pudéssemos fazer o relacionamento à distância funcionar. Não havia outra opção, já que nenhum de nós queria desistir do outro. Foi difícil para mim aceitar essa situação, mas senti que era o único caminho, pelo menos por um tempo, até conseguirmos decidir o que seria melhor para o nosso futuro.
Ela começou a viajar para casa a cada 2 fins de semana alternados, mas só ficava conosco por 2 dias, e no domingo à tarde precisava pegar um voo de volta para o trabalho na segunda-feira. Eu sabia que isso era cansativo para ela, mas não havia muito que pudéssemos fazer, pois já tínhamos concordado com esse arranjo. Com o tempo, percebi que ela começou a se distanciar e sua atitude em relação a mim foi ficando mais fria. Havíamos prometido que iríamos tentar fazer isso funcionar, mas sempre que eu tentava ligar, ela era muito ríspida e acabávamos discutindo por qualquer motivo. Chegou a um ponto em que parecia que ela não queria mais conversar comigo. Em vez de ligar para ela, comecei a esperar que ela me ligasse primeiro, e, com o tempo, as conversas ficaram cada vez mais raras, além de frias e desconfortáveis. Não sabia o que pensar sobre a situação. Depois de quase 4 meses longe, ela voltou para casa em um fim de semana e trouxe os papéis do divórcio. Naquele momento, as coisas entre nós estavam extremamente tensas. Ela me disse que não conseguia mais continuar com o casamento. Quando ela voltou, não tínhamos conversado por quase 6 dias devido a uma briga séria que tivemos na última vez que nos falamos. Eu queria encontrar uma razão para não seguirmos com o divórcio, mas a última discussão havia sido sobre a ideia dela de nos separarmos definitivamente, algo que eu deveria ter percebido que estava por vir. Não estávamos apenas brigando, mas ela também havia se aproximado novamente de uma amiga do ensino médio chamada Melissa, que, na minha opinião, não era uma boa pessoa e muito menos uma boa influência. Emma sempre teve uma amizade próxima com Melissa, que inclusive foi madrinha de nosso casamento, mas eu nunca gostei dela. Sempre senti que ela tinha uma energia estranha, e o que eu sabia sobre ela me deixava mais desconfortável. Melissa sempre procurava homens casados e ricos, sem intenção de se comprometer, mas querendo aproveitar os benefícios de estar com eles. Ela se gabava disso, o que tornava a situação ainda mais desagradável. Quando eu mencionava o comportamento de Melissa para Emma, ela me dizia que era uma escolha pessoal dela e que não deveríamos julgá-la, o que me irritava profundamente. Então, eventualmente, parei de falar sobre Melissa e passei a ignorar completamente essa amizade. Ficou mais fácil com o tempo, pois depois que Melissa se mudou e Emma ficou mais ocupada com o trabalho e as crianças, elas se distanciaram um pouco. No entanto, eu sabia que Melissa ainda morava no mesmo estado que Emma, desde que se mudou após seu segundo divórcio, provavelmente em busca de novas oportunidades. Coincidentemente, quando Emma conseguiu um emprego no mesmo estado, foi Melissa quem a ajudou a se mudar e a conhecer a cidade. Eu esperava que depois de tanto tempo, Melissa tivesse mudado, mas ela continuava a mesma pessoa. Eu não me sentia confortável com Emma estando tão próxima dela novamente, mas como ela era a única amiga de Emma naquele lugar, eu não podia simplesmente opor minha opinião. Nos meses em que Emma esteve lá, ela me contou que Melissa ajudou muito, já que Emma estava sozinha, e até lhe apresentou algumas novas amizades. As amigas de Emma, que Melissa apresentou a ela, eram um grupo bem peculiar. Pelo que me lembro, eram 3 ou 4 mulheres, todas mães solteiras, que haviam se conhecido por meio do Facebook e formaram um grupo de apoio na plataforma. Segundo o que Emma me contou, essas mulheres haviam se envolvido com homens, tido filhos com eles, mas, por diversos motivos, seus parceiros as abandonaram e elas passaram a criar os filhos sozinhas, dependendo apenas da pensão alimentícia. No entanto, não era tão triste quanto parecia, pois a maioria dessas mulheres que Melissa se relacionava era parecida com ela. Elas procuraram homens muito ricos, mantiveram casos com eles, engravidaram, e quando esses homens decidiram ficar com suas esposas e famílias, elas conseguiram que eles pagassem pensões alimentícias generosas, o que sustentava seu estilo de vida. Na verdade, as pensões alimentícias serviam não só para o sustento, mas também para manter o silêncio delas, já que esses homens não queriam que seus casos secretos fossem descobertos pelas esposas. Era comum que essas mulheres tivessem algum negócio online que ninguém realmente ligava, mas elas se consideravam autônomas e queriam que todos acreditassem que estavam sendo bem-sucedidas por conta própria. Na realidade, estavam administrando uma espécie de golpe e se orgulhavam de se considerarem mulheres independentes, com total liberdade para viver do jeito que escolhiam, enquanto mantinham seus estilos de vida com o dinheiro de homens que caíram em suas armadilhas.
Emma achava esse estilo de vida interessante, mas eu achava repulsivo. Não via com bons olhos a amizade dela com essas mulheres, mas ela continuava a defender-las, dizendo que as conhecia pessoalmente e que todas eram de fato agradáveis. Como já estávamos em tantas discussões, preferi não entrar em outra briga sobre isso e acabei ficando quieto. Porém, na última discussão que tivemos antes de ela pedir o divórcio, ela me disse que realmente admirava a força de Melissa, pois, mesmo sem a ajuda de nenhum homem, ela estava criando seus 2 filhos de forma brilhante. Eu terminei a conversa de forma sarcástica, dizendo que qualquer pessoa que recebesse tanto dinheiro por engravidar de homens ricos provavelmente seria capaz de cuidar bem dos filhos, já que não eram filhos dela, mas sim um bilhete de loteria. Isso gerou uma briga enorme entre nós, e a frustração de ambos aumentou ainda mais. O acúmulo de meses de tensão finalmente se manifestou naquele dia, e essa pequena divergência foi o suficiente para que nossa raiva se desencadeasse. Começamos a nos insultar, apontando tudo o que tentamos, mas sem sucesso, para salvar o relacionamento. Até mesmo as crianças pelas quais supostamente estávamos tentando manter a união quase não nos viam juntos, e quando estávamos na mesma casa, a felicidade estava ausente. Em vez de permitir que crescessem em um ambiente tóxico, decidimos seguir caminhos separados. O processo de divórcio foi relativamente simples, pois em nosso estado não havia período de espera. Só precisávamos dividir os bens comuns, o que foi fácil de fazer. Eu fiquei com a casa e com as crianças, já que ela não quis levá-las naquele momento. Ela sugeriu que, por enquanto, mantivéssemos o arranjo de ela voltar toda semana para ver Luz. Como já estávamos dividindo a responsabilidade de criar Luz, continuamos assim. Quando os filhos fossem mais velhos, daríamos a eles a opção de escolher o que desejassem fazer. Embora a situação não fosse conveniente para nenhum de nós, não queríamos lutar pela custódia, pois acreditávamos que nossos filhos mereciam ter ambos os pais presentes em suas vidas. Quanto à casa, acordamos verbalmente que a venderíamos em alguns anos e dividiríamos o valor obtido com a venda. O divórcio foi concluído aproximadamente um mês depois, e eu não esperava que ela quisesse mais contato comigo, pois mesmo durante o processo, raramente falávamos fora das reuniões com nossos advogados. Agora que tudo estava resolvido, eu tentava lidar com a situação, mas parecia que nada tinha mudado, já que nossa rotina continuava a mesma. A vida seria certamente diferente para mim agora que não estava mais casado com Emma. Meus filhos estavam muito confusos com a mudança, então precisei explicar a eles que sua mãe e eu não éramos mais um casal, embora nada de fato tivesse mudado. Ontem à noite ela me ligou e disse que queria resolver as coisas entre nós e tentar mais uma vez o relacionamento. Ela alegou ter cometido um grande erro e desejava reverter o divórcio. Eu percebi que ela estava chorando e bastante agitada na ligação. Ela começou a falar sobre como, sem querer, havia idealizado o estilo de vida de Melissa e suas amigas, algo que nunca havia mencionado antes, sabendo como eu me sentia em relação a Melissa. Contudo, depois da nossa última briga, ela teve uma conversa com esse grupo de pessoas. Elas lhe disseram para pedir o divórcio, e no começo ela estava cética, mas acabou sendo convencida. Então, procurou um advogado que elas haviam indicado, e desde então já se passou um mês. Ela tentou de tudo para seguir em frente, como usar aplicativos de namoro, marcar encontros às cegas e sair quase todas as noites, mas os encontros casuais só a deixaram se sentindo patética. Ao menos, enquanto estávamos brigando, ela sabia que havia amor entre nós, mas agora ela estava realmente sozinha e, mais do que tudo, sentia falta das crianças. Suas amigas haviam avisado que isso aconteceria, mas ela não conseguiu lidar com a solidão e com a culpa depois do divórcio. Além disso, o emprego dela estava indo bem no início, mas teve diversos cortes salariais desde que entrou na empresa. Aparentemente, exageraram nas promessas sobre como a companhia estava indo para convencê-la a entrar, e sua renda atual não condizia com o que foi inicialmente oferecido. Não só ela, mas todos na empresa passaram pela mesma situação. Eles continuam dizendo que as coisas vão melhorar se todos trabalharem duro, mas ela acredita que isso seja apenas uma estratégia para segurar os funcionários. Essa é outra razão pela qual ela quer voltar para mim.
Ela disse que realmente queria que eu reconsiderasse a decisão do divórcio, pois sente falta da família e do que costumava ser sua vida. Mas, após ela terminar de falar e explicar sua situação, eu fiquei furioso. Não conseguia acreditar que ela tivesse deixado suas amigas e os conselhos delas influenciar tanto suas escolhas. Eu havia alertado sobre Melissa e deixado claro que não gostava da companhia que ela estava mantendo depois da mudança, mas ela nunca deu ouvidos a isso. Agora, essas mesmas pessoas acabaram sendo a razão pela qual ela tomou a decisão que tomou. Se tivesse sido um erro dela, eu até poderia entender. Mas o fato de ela ter dado ouvidos a quem eu tanto detestava realmente me incomodou. A ousadia de me ligar e começar a chorar como se fosse tudo fácil para mim só me enfureceu. Acabei explodindo com ela e disse que agora ela teria que se virar sozinha, pois eu não iria ajudá-la. Apesar de tudo, eu tentei ao máximo fazer o casamento dar certo, não apenas nos últimos meses, mas desde que meu pai adoeceu. Lutei incessantemente por nós, e por um tempo, ela também lutou, mas nos últimos anos, ela foi incrivelmente egoísta. E é assim que terminamos, divorciados. O mínimo que ela poderia ter feito, enquanto ela deveria estar tentando entender meus sentimentos e a situação. Mas em vez disso, se deixou influenciar pelas amigas que sabia que eu não gostava. Eu disse a ela que já não era mais uma adolescente e que desculpas como as que ela usava, baseadas nas opiniões das amigas, não funcionariam comigo. Ela não estava mais voltando para casa embriagada para se refugiar nos pais. Estávamos lidando com algo muito mais sério, algo que estava afetando minha vida, a dela e até a dos filhos. Agora, ela queria reverter o divórcio só porque se sentia desconfortável. Primeiramente, as coisas não funcionam dessa maneira e segundo, mesmo se funcionassem, eu não aceitaria. Eu estava realmente irritado com tudo que ela havia me dito antes. Não consegui me controlar e então falei a ela que, se realmente estava se sentindo sozinha e culpada, deveria buscar ajuda das amigas. Afinal, foram elas que a incentivaram a pedir o divórcio, então elas deveriam se preocupar o suficiente para ajudar, não só com dinheiro, mas também emocionalmente. O que mais me incomodou foi ela admitir que, durante o mês pós-divórcio, estava saindo com pessoas aleatórias. Eu sabia que ela estava solteira e poderia fazer o que quisesse, mas isso me deixou desconfortável e deprimido. Senti que ela havia desvalorizado tudo o que construímos ao longo dos últimos 12 anos. Então falei a ela que não a queria de volta na minha vida, especialmente depois das coisas que ela disse. Além disso, eu garantiria que as crianças ficassem comigo, pois não tinha certeza se ela seria uma boa influência para elas. Ela começou a chorar ainda mais e disse que faria o que fosse necessário para consertar tudo, mas eu já havia tomado minha decisão. Disse que ela teria que viver com isso e que as crianças e eu não precisaríamos mais dela. Após desligar, bloqueei ela. Quando acordei no dia seguinte, vi várias mensagens dos meus ex-sogros. Eles me disseram que eu não deveria ter dito aquelas palavras, pois ela já estava muito deprimida e que não foi legal da minha parte chutar, lá enquanto estava no fundo do poço. Disseram também que eu não precisava ter dito que as crianças e eu não precisávamos dela, pois ela já estava se arrependendo de tudo. Eu até poderia não me importar com o que eles disseram, mas como sempre foram muito gentis comigo após o divórcio, isso me deixou em dúvida. Fui visto como vilão por ter dito à minha ex-esposa que não a quero de volta e que as crianças e eu não precisamos mais dela. Atualização. Agradeço imensamente por todo o apoio que recebi nos comentários. Não sei como expressar, mas realmente significa muito para mim saber que tantas pessoas estão ao meu lado nesta situação. O fato de muitos de vocês se identificarem com a minha história e entrarem em contato para dizer que as coisas vão melhorar me tocou profundamente. Isso é algo muito gentil da parte de vocês, e eu sei que as coisas realmente vão melhorar. Já se passaram 4 dias desde a minha última postagem e desde que bloqueei Emma depois da nossa conversa. Ela não conseguiu me contatar neste fim de semana. Ela deveria ter vindo ver as crianças e passar um tempo com elas, mas não sei o que vai acontecer. Nos últimos meses, desde o início do processo de divórcio, ela apenas pegava as crianças em minha casa e as levava para a casa dos pais dela, passando o fim de semana lá.
com raras exceções de passarmos algum tempo juntos em atividades familiares. Mas, na maioria das vezes, ela tentava se manter afastada de mim, o que, na verdade, facilitava as coisas para mim. No entanto, este fim de semana foi diferente, e estou um pouco apreensivo em ter que ver lá, pois seus pais estão muito irritados comigo. Eles disseram que o que eu falei foi tão cruel que Emma ficou chorando toda vez que ligaram para ela, e desde então ela não respondeu a nenhuma das mensagens deles, o que me deixou sem saber como reagir. Mesmo não sabendo o que dizer a eles, sinto um pouco de pena, pois sei que Emma é uma pessoa que raramente demonstra emoções, e consegui tocar lá em um ponto sensível, já que ela tem chorado bastante. Embora ela não tenha sido exatamente gentil comigo e nossas circunstâncias não tenham sido as melhores, ainda assim sinto tristeza por ela. Acho que poderíamos ter tido uma vida muito boa, mas sinto que ela mesma destruiu tudo. Eu fiz o máximo que pude para salvar o nosso casamento, mas não dava para fazer tudo sozinho. Não sei o que dizer, para ser honesto. Atualização 2. Emma veio ontem buscar as crianças e acabamos conversando sobre tudo o que havia sido dito. Era claro pelo seu semblante que ela estava passando por um momento muito difícil. Seu rosto mostrava isso claramente, e confesso que foi muito difícil ser frio com ela. Ela me perguntou se eu estaria disposto a conversar, mesmo que por pouco tempo, e eu acabei aceitando. Quando as crianças estavam no quarto, começamos a falar. Ela começou a falar e me disse que estava profundamente arrependida por tudo, não apenas pelos últimos meses, mas também pelos últimos anos. Ela teve dificuldades em perceber o quanto havia sido egoísta ultimamente e até admitiu que não merecia estar comigo. Contou que nas últimas semanas, após o divórcio, sempre que saía para um encontro ou se encontrava com algum homem, a única coisa em que pensava era no quanto não tinha certeza de que esse era o estilo de vida que queria para si mesma. Sentia-se culpada por ter desperdiçado tudo e tinha idealizado um futuro que não era tão bom quanto ela imaginava. Quando se deu conta disso, já era tarde demais, pois já me havia perdido. Enquanto falava, começou a chorar novamente. Tentei consolá-la, mas ela disse que isso só a fazia sentir-se pior.